que é uma forma da gente inaugurar oficialmente os trabalhos da turma, né? E também divulgar, porque é um momento em que a gente ainda está com as nossas inscrições abertas, tá? Para aqueles de vocês que estão aqui e estão interessados no programa, nós vamos deixar no chat o QR Code do edital. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade hoje aqui de convidar aqueles que estão interessados para um IP de portas abertas, que a gente vai organizar no dia 23 de julho. Tá? Então, quem quiser conhecer o programa, tirar dúvidas, detalhar um pouco mais o conteúdo e conhecer a sede do IP em Nazaré Paulista, nós vamos ter prazer em recebê-los para uma manhã de conversas e depois um brunch conosco. Também vamos deixar no chat o QR Code e amanhã, quando a gente estiver enviando para vocês o certificado de participação, a gente envia novamente essas informações. Tá bom? Hoje nós vamos ter uma aula aqui com um convidado muito especial, que é o professor doutor Arnaud Debier. Ele vai fazer a sua aula, a aula do Arnaud vai ter cerca de 40 minutos, e depois nós vamos coletar algumas perguntas que vocês queiram fazer no chat, tá bom? Vamos enviar ao professor e teremos mais ou menos 15 minutos após a aula para responder algumas das perguntas. Não vamos conseguir responder a todas, mas vamos tentar agrupá-las em categorias para conseguir cobrir a maior parte das dúvidas de vocês, tá bom? Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação do professor Arnaud, antes da gente iniciar, e de passar a palavra a ele. O professor Arnaud Debier nasceu na França, mas passou a sua infância nos Estados Unidos. Ele possui PhD em Manejo de Biodiversidade pela Universidade de Kent, na Inglaterra, e já trabalhou e morou em diversos locais, como Belize, Argentina, Bolívia, Nepal, e está no Brasil há 19 anos. O professor Arnaud é fundador da ONG ICAS, Instituto de Conservação de Animais Silvestres, que dá suporte administrativo a 2 projetos que ele coordena, o Programa de Conservação do Tatu-Canastra e Tamanduás e Rodovias, entre outros. O seu trabalho já foi apresentado na National Geographic, BBC Nature e várias outras mídias. Atualmente ele mora em Campo Grande, no Brasil, com sua esposa, 2 filhos e 4 cachorros. O professor Arnaud hoje vai falar sobre o tema produção, conflitos e conservação de espécies, usando o exemplo do projeto Canastras e Colmeia, que ele também coordena. Esse é um tema muito importante na área da biodiversidade e sustentabilidade, e um dos muitos que trabalhamos em nosso mestrado. É com imenso prazer e é uma honra receber aqui hoje esse pesquisador, que é hoje uma das lideranças de conservação da biodiversidade em nosso país. Muito obrigada, Arnaud. A sala é sua. Muito obrigado, Cristiano. Vou abrir a minha apresentação. Então, boa tarde a todos. Isso eu vou... perdão. Então, boa tarde a todos. Boa noite, talvez. Vou apresentar, então, hoje para vocês o projeto Canastras e Colmeias. E como essa é uma palestra magna para justamente esse mestrado do ESCAS, eu gostaria que isso seja, na verdade, visto como um exemplo de projeto de conservação da biodiversidade. Isso é o papel. E o que vocês vão ver é que para conservar espécies, as pessoas sempre imaginam que só precisa ser um biólogo, né? Então, biólogo veterinário, as pessoas que a gente vê mais. E eu espero que dentro desse projeto vocês percebem que conservação é muito mais que isso. Pode ser biólogo, comunicador, educador, tem experiência com dimensões humanas, modelagem, né?
de modelos complexos de adequabilidade ambiental, tem um senso de comércio, e tudo isso, na verdade, para falar que tem que, para tratar de, quando se trata de conservação, acho que a palavra-chave é multidisciplinar e adaptabilidade, nesse, saber se adaptar às diferentes situações. E tudo essas qualificações, essas diferentes experiências, esse olhar, eu acho que vocês conseguem ter ele participando da ESCAS. Durante a formação da ESCAS, vocês têm a oportunidade de conversar, conhecer, receber aulas de profissionais de várias áreas diferentes. Não precisa ficar expert em todas as áreas, mas pelo menos saber que essa diversidade de áreas existem e para poder, sei lá, chamar quando precisa saber onde olhar, onde buscar. Então vamos lá, vamos começar a palestra. E nossa história, na verdade, começa 12 anos atrás, né? Já faz 20 anos, na verdade, que estou já no Brasil, e já fazia 8 anos que eu morava e trabalhava no Pantanal, e em vários projetos diferentes, mas eu nunca tinha visto um tatu-canastra. E essa é uma espécie que me chamava muita atenção. Eu queria muito conhecer, queria muito ver ele. Eu tinha visto buracos, escavações, ah, área fresca, mas eu nunca tinha visto o animal. Então, quando minha esposa, Patrícia Mercy, que é uma das fundadoras do IP, me avisou que na Baía das Pedras ela tinha avistado de manhã bem cedinho um tatu-canastra, eu fui lá instalar algumas armadilhas fotográficas. Eu participava de outro projeto, numa outra região do Pantanal, mas eu tirei um tempo para vir instalar armadilhas fotográficas na frente dos buracos da tatu-canastra. Não foi tão simples assim, demorou bastante para pegar um pouco o jeito, mas foi essa primeira foto, essa primeira imagem de um tatu-canastra tirado então em julho de 2010, que realmente mudou minha vida. Ah, quando vi essa foto pela primeira vez, eu não acreditava que um animal desse tamanho existia, que esse gigante, esse animal de aspecto pré-histórico, ah, estava vivo, e sei lá, existia. Eu fiquei muito, muito, muito comovido. Eu não parava de olhar essa imagem e fui buscar na literatura, fui saber o que se sabe sobre o tatu-canastra, e eu vi que é uma espécie que era muito pouco conhecida. E, e ali, sei lá, decidi dedicar minha vida a essa espécie. E foi ali que a aventura começou. Muito aos poucos, né? Ah, contratei um veterinário, Danilo Kluiber, depois um biólogo, Gabriel Massocato, e assim aos poucos o projeto foi crescendo. E hoje, dentro da ICA, não mais o projeto, mas um programa de conservação. Então, tem o X, a gente trabalha no Pantanal, a gente tem 2 áreas de estudo na Mata Atlântica, em Soretama e no Parque Estadual do Rio Doce. A gente tem 2 projetos no Cerrado, no Mato Grosso do Sul, o Canastras e Comércio, que eu vou apresentar, e um projeto de conservação do habitat do tatu-canastra no Mato Grosso do Sul, e também um braço do projeto no Chaco argentino. E de uma pessoa, então eu, colocando uma câmera, chegamos a criar então uma ONG, o ICAS, né, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres, um novo projeto com tamanho bandeira chamado Bandeiras e Rodovias, e tudo cresceu muito depois dessa imagem, né? Mas deixa eu apresentar um pouco esse animal fascinante que é o tatu-canastra. Existem 22 espécies de tatus no mundo, são espécies neotropicais, e o tatu-canastra é o maior de todos. Ele mede 1,50 m, da ponta do nariz até a ponta do rabo, pode pesar 35 a 50 quilos, e ele tem a particularidade dessa garra gigante no terceiro dedo, né, que pode medir até 15 centímetros. O tatu-canastra é uma espécie solitária, noturna, que vive embaixo da terra na sua toca, sai só à noite para se alimentar de formigas e cupins. Então, essa breve explicação, isso é que a gente vai falar depois dos apicultores.
Nossa comunicação, a gente comunica muito hoje em dia com nossos parceiros, os apicultores, pelo WhatsApp. Então, isso é tipo um resumo do que eu falei em imagens, né? Essas imagens todas criadas pelo artista Ronald Rosa. Então, que nem eu falei, o tatu canastra passa o dia inteiro. Aliás, e agora a gente sabe que 80% do tempo dele embaixo da terra e sai à noite para se alimentar, então, de formigas e cupins. Às vezes ele volta para sua toca, às vezes cava uma nova toca. E na verdade, essas tocas, ele cava, como ele é muito forte, né? Ele cava em, sei lá, 20 minutos ele cava uma toca que tem 35 centímetros de abertura e pode ter até 5 metros de profundidade. E, em média, a gente calcula que ele cava uma nova toca a cada 2, 3 dias. Então, tem muitas tocas abandonadas no território de um tatu canastra, né? Então, quando começou o projeto, foi isso, né? Foi colocando algumas armadilhas fotográficas em frente da toca. E foi ali que a gente fez uma descoberta, uma das descobertas bem interessantes do projeto para o Pantanal, é que o tatu canastra, as tocas deles são utilizadas por outras espécies. Aqui um tatu-peba, tamanduá-mirim, usando a toca tatu canastra. Aqui uma cutia, usando a toca tatu canastra. O tatu canastra é o que a gente chama de engenheiro do ecossistema. Ele modifica os recursos, criando, na verdade, esses buracos. Essas tocas, né, esses buracos, escavações, dão casa para os outros. Esse buraco bem profundo, na verdade, quando a gente mede a temperatura dentro, tem uns 25 graus. E você pode ver essa imagem, são 41 graus lá fora. Então, dentro da toca tatu canastra, tem uma temperatura gostosa, fria, quando lá fora está muito quente. E ao contrário, nessa época, quando vem uma frente fria, que está frio lá fora, está quentinho dentro da toca do tatu canastra. Então, uma multitude de espécies usam a toca do tatu canastra. Lobinho, jaguatirica, irara, todos usando a toca tatu canastra como refúgio contra temperaturas extremas, mas pode ser também um lugar como refúgio contra predadores. E não são só os mamíferos, os répteis também usam aqui o teiu, jabuti, usando a toca tatu canastra. E essa atira, então, muitas espécies diferentes. Roedores, pequenos répteis, pequenos cobras. Isso faz que atrai também os predadores. Então, os predadores também vêm perto da toca de tatu canastra. Aqui, por exemplo, tem uma siriema. A gente brinca que ela está abrindo a geladeira para ver o que tem dentro da toca tatu canastra. E não é só a toca, mas a areia na frente também acumula sementes, tem invertebrados. Alguém ligou o som sem querer. Então, ali também tem invertebrados. Então, um bom lugar para achar comida. Ou um lugar bom para descansar. Então, aqui a gente tem uma espécie rara, pouca conhecida, que, na verdade, como uma espécie noturna, ela faz as tocas nas áreas florestadas, e como o tatu canastra ocorre a baixa densidade, é uma espécie que muitas pessoas nem sabem que está presente. Os moradores, por exemplo, na região do Pantanal onde a gente trabalhava, a maioria deles nunca tinha visto o tatu canastra. A dona da fazenda nunca tinha visto o tatu canastra, apesar de viver mais de 50 anos na fazenda onde ela nasceu. E foi ver o primeiro tatu canastra com a gente. Então, aqui a gente tem uma espécie pouca conhecida, muito rara, mas tem um papel fundamental no ecossistema, dando casa para os outros. E isso, você pode ver a literatura embaixo, foi documentado em outros lugares, na Amazônia, nos Llanos da Colômbia, na Mata Atlântica, no Cerrado. O tatu canastra tem esse papel muito importante de dar casa para os outros. E foi até o alvo de um documentário feito pelo David Attenborough, chamado Hotel Armadillo, e se vocês querem, depois eu passo o link para vocês. E isso, mais uma vez, só um pequeno resumo para mostrar como a gente transforma nossos dados científicos, como a gente comunica eles, né? O engenheiro da natureza, toca tatu canastra serve de abrigo para outras espécies. A gente explica para as outras pessoas através de imagens, né? Mas a gente não é só armadilhas fotográficas, né? A gente captura também tatus, né? E até agora capturamos 36 indivíduos. Usamos a técnica de radiotelemetria, né, para estudar a movimentação deles e estudar
uso de habitat, área de vida, basicamente tudo é a ecologia deles, né? O tatu canastra, ele tem uma área de vida de 25 quilômetros quadrados, por exemplo, com pouca sobreposição. 25 quilômetros quadrados, por exemplo, a anta brasileira, que é o maior mamífero terrestre, tem uma área de vida de 5 quilômetros quadrados. Então, tem uma área de vida muito grande, exclusiva, tem pouca sobreposição entre os indivíduos. O tatu canastra usa principalmente as áreas florestadas, né? Então, o desmatamento, a alteração do habitat, cortando florestas, tem um impacto muito grande sobre ele. Mas eu acho que uma das descobertas mais interessantes que a gente fez foi sobre a reprodução. O tatu canastra, as mães são excelentes mães, elas amamentam o filhote durante os 9 primeiros meses, começa só a ser mais independentes com 15 meses, e durante os 3 primeiros anos da vida mora no território da mãe. E, na verdade, o intervalo entre nascimentos é de 3 a 4 anos, né? E nos seus estudos mostraram também que a maturidade sexual, o animal chega à maturidade sexual só com 7 a 9 anos de idade. Então, vocês podem imaginar quanto que o tatu canastra é raro e precioso, né? A gente tem uma espécie que chega à maturidade sexual só depois dos 7 anos, depois produz um filhote a cada 3 anos. Isso se você compara com o tatu galinha, né? Que é o tatu mais conhecido, o tatu liso, que produz 4 filhotes idênticos a cada ano. Em 3 anos, o tatu canastra vai ter produzido um filhote, o tatu galinha, 12. Então, vocês podem ver que a taxa de crescimento da tatu canastra é muito baixa. E isso torna ele muito vulnerável à extinção. Então, a remoção de qualquer indivíduo tem impacto grande nessa espécie. Então, isso é mais sobre a biologia, como a gente se comunica com os apicultores, do qual eu vou falar depois. Isso para mostrar a importância de traduzir nossos dados científicos para os tomadores de decisão e o público-alvo que a gente tem. Bom, vamos começar agora. Então, a gente vai sair do Pantanal, onde a gente continua trabalhando até hoje, né? A gente continua esse estudo. Pois é um estudo de longo prazo, a gente está estudando a ecologia, a biologia das espécies, e vamos no Cerrado. O Cerrado Mato Grosso do Sul, nos últimos 30, 40 anos, foi bem devastado, né? E a gente quis saber, todo esse projeto do Canastra começou por um projeto onde a gente queria saber onde ocorre o Tatu Canastra. Então, a gente dividiu o Cerrado do Mato Grosso do Sul em municípios. Em cada município, a gente olhou as microbacias e a gente sorteou microbacias em municípios sorteados para visitar, conhecer e tentar comprovar a presença ou ausência do tatu canastra. Foi um trabalho de 3 anos, muito longo, onde você chegava então numa microbacia, olhava nos mapas onde estava o maior fragmento, visitava o maior fragmento, se não achava tatu canastra, o segundo maior fragmento, terceiro menor fragmento, etc, etc, até comprovar a presença e a ausência. Presença era muito mais fácil de estabelecer que a ausência, né? A ausência teria que realmente se esforçar para comprovar. Mas esse trabalho nos permitiu, depois de fazer a modelagem, né, usando o software Maxent, que usar diferentes camadas da paisagem para ver qual que é a adequabilidade ambiental. Então, você pode ver aqui em vermelho escuro quais são os lugares mais adequados para o tatu canastra sobreviver. Então, os únicos lugares, então, só olhando esse mapa assim, vocês podem ver que a área é bem fragmentada e bem fragmentada e isolada. Ali, se a gente olha os fragmentos de mais de 25 quilômetros quadrados, sobra só 69 fragmentos de mais de 25 quilômetros quadrados. A gente usou esse corte, esse número, 25 quilômetros quadrados, porque é a área média de um adulto de tatu canastra no Pantanal. E ali vocês podem ver nesse mapa também. Essas áreas adequadas para o tatu canastra são muito dispersas, isoladas. Tem só 4 áreas de mais de 100 quilômetros quadrados para o tatu canastra. Então, você pode ver que a sobrevivência do tatu canastra, devido à perda
e a alteração do habitat está muito grande. E durante esse trabalho, a gente foi entrevistando, né, as pessoas, falando com eles sobre o tatu canastra, para ter permissão de visitar os fragmentos, né? E durante essas visitas, a gente ouviu falar que o tatu canastra apresentava uma ameaça para as colmeias. Eu juro para vocês que no início eu não acreditava. O tatu canastra, na época, a literatura, a gente via nas fezes, né? Ele se alimenta principalmente de cupins e formigas. Que diabo ele ia fazer comendo mel? Isso não fazia sentido. Então, sei lá, eu confesso que no início eu descartei um pouco essa fala. Só que em uma reunião com proprietários, né? Uma dessas reuniões que a gente organizava, tem uma pessoa que me contou de ter matado um tatu canastra por causa do dano que fazia nas colmeias dele. Ali me assustei um pouco, porque pensei, tá bom, talvez o tatu canastra não ataque as colmeias, mas se ele está sendo culpado, a gente precisa estudar isso mais, porque está matando, pode ser que está matando indivíduos. E lembra, o tatu canastra, apesar dessa aparência forte e robusta, que nem eu falei, uma espécie muito frágil, muito frágil que tem só um filhote a cada 3 anos e que pode se extinguir muito facilmente. E ali começamos a falar com os apicultores, e ali eu conheci o apiário Três Floradas, do senhor chamei Davi, e ele é um apaixonado pela natureza, e ele ficou à noite para ver quem estava derrubando as caixas dele, e ele conseguiu flagrar o tatu canastra. Então ali a gente viu, meu Deus, é verdade, o tatu canastra está derrubando as colmeias. Então instalamos algumas câmeras, né, para entender melhor o que estava acontecendo, e foi lá, e aí que a gente viu que realmente é um problema. Então, o tatu canastra derruba as colmeias e depois ele abre e destrói tudo. Então, é um grande problema para os apicultores. Ele pode fazer muitos danos. Ali, olhando os vídeos, com os apicultores, eles mostraram para nós que, na verdade, ele não se alimenta do mel, ele se alimenta das larvas, ele busca as larvas de abelha. Então, isso é um grande dano. E ali, então, começamos a entrevistar. Aqui em verde é a área de distribuição Tatu Canastra, no Mato Grosso do Sul. Fomos atrás de conversar com os apicultores, entrevistamos quase 200 apicultores na área de distribuição do Tatu Canastra, e a gente ficou sabendo que quase 50% dos apicultores tiveram perdas devido a ataques de tatu canastra no último ano. E nos últimos 5 anos, 75% dos apicultores sofreram por causa de ataques do tatu canastra. Aliás, nos 5 últimos anos, isso representa uma perda de mais de 3 milhões de reais. E isso é muito grave, porque nas entrevistas a gente se deu conta também que para metade dos apicultores do Mato Grosso do Sul, a produção de mel é a principal fonte de renda para a família. Então, isso é um problema grave. E isso, o que acontece? Chega até a causar a morte do tatu canastra e também a perda de renda de muitas famílias. Ali a gente fez as entrevistas e ali, usando essa perspectiva das dimensões humanas, a Mariana Catapani fez uma análise desse conflito usando as ferramentas de uma análise de conflitos humanos, né, de guerra. Olhou, tentou entender como que o conflito, ela tentou caracterizar o conflito dos apicultores e tatu canastra.
E ali são várias análises, vários indicadores, e o que ela viu é que fazendo essa análise, a gente percebeu que esse conflito é o que é chamado de nível 1. É um conflito que é puramente econômico. Então, resolvendo esse problema, a gente pode prevenir as mortes do tatu canastra. Tem 3 níveis em conflito, né? E mais grave, ou mais alto o nível de conflito, mais difícil resolver. Porque já no nível 2, começa a ter valores contra a espécie ali, valores culturais contra a espécie. E nível 3 é quando realmente a comunidade, a cultura é contra o animal. Isso seria, tipo, alguns exemplos de predação com carnívoros, né? No final, as pessoas não estão interessadas em ser reembolsado ou prevenir a morte, acabam tendo um ódio pela espécie que está atacando, né, causando danos. Mas, graças a Deus, para o tatu canastra, o estudo, a análise que a Mari fez, mostrou para nós que estávamos no nível 1 de conflito, que significa que se a gente resolve e consegue parar a perda das colmeias, a gente conseguiria resolver esse conflito. Mas a análise mostrou que os apicultores que tinham tentado várias metodologias para parar os ataques, o conflito começava a chegar ao nível 2. Então, se a gente não resolver esse conflito e consegue propor uma solução adequada, ali a gente vai chegar no nível 2, e ali é muito mais difícil solucionar, porque ali começa a ter valores negativos contra a espécie. Então, trabalhando com os apicultores, a gente juntou todas as metodologias que foram usadas para prevenir os ataques de tatu canastra. E ali a gente escreveu esse guia de convivência, que foi, aliás, editado pela nossa querida Liana John. Foi o último trabalho que ela realizou com a gente. E a gente fez esse guia e também os apicultores, eles usam muito o WhatsApp, né? Para saber o preço do mel, com quanto que está sendo vendido, eles têm os grupos deles. Em vez de imprimir e distribuir, só distribuir um documento de 40 páginas, a gente resumiu as informações sobre as medidas mitigatórias, as medidas para prevenir os ataques, nessas imagens de WhatsApp. Então, essas imagens, essa comunicação pelo WhatsApp com os apicultores foi muito importante. Uma das metodologias mais eficientes é de levantar as caixas de mel a uma altura acima de 1,30 m. Então, colocar cavaletes resistentes e colocar as caixas em cima. O tatu não consegue derrubar mais as colmeias. Então, isso você pode ver, a eficácia é muito alta, mas tem uns prós e uns contras, né? O pró que é muito eficaz, o material é fácil de obtenção, de paus de eucaliptos, e baixo custo para implementação. O problema é que ali as caixas estão mais altas, né? Então, o trabalho das caixas tem que ser feito no alto. E isso é um pouquinho complicado. Tem que ter um cavaletinho ou trabalhar atrás do trator, do caminhão. Então, isso dificulta um pouco a vida do apicultor. Então, deixando bem claro os prós e os contras, a gente tenta descrever todas as metodologias. Filmamos todas as metodologias para ver se estava eficaz. Conversamos com um monte de apicultores. Uma outra que é muito eficaz é a cerca de tela de alambrado com muro no subsolo, né? Isso é muito bom, porque ali você pode trabalhar com as caixas baixas, tem muita durabilidade e pode prevenir de ataques de outras espécies, como, por exemplo, a irara, né? Mas o problema é que tem um custo alto de implementação e isso não funciona para se você está... Às vezes, os apicultores vão atrás de diferentes floradas, mudam as caixas. Isso não é indicado só para apicultura fixa, né? É a mesma coisa para a cerca elétrica, né? Então, a gente tem todas as medidas, que essas em verde que funcionam, isso com tambor, isso funciona muito bem também, mas tem que ser áreas bem com muito sombreados, né? Para o calor
não fazer mal para as abelhas. Então, todas essas técnicas foram, a gente aprendeu com os apicultores, né? Nesse momento mesmo, estamos testando uma outra metodologia onde a gente botaria o cavalete a 70 centímetros, que parece que o animal não consegue levantar, porque é muito baixo, então ele não consegue fazer força, sabe? Como no vídeo você viu, ele anda nas patas traseiras usando o rabo como tripé. Mas se está a 70 centímetros, parece que ele não consegue fazer isso. Estamos testando, né? Com vídeo, né? Então, as metodologias que funcionam muito bem estão em verde. As que não funcionam, às vezes, e ali tem que ter muito cuidado, estão apresentados em amarelo, né? Ali que tem, quando você amarra, por exemplo, isso funciona, mas cuidado se você não amarra bem, ali o animal derruba. Usando o pallet, essas são metodologias que nós testamos e não funcionam sempre, mas por alguns apicultores funcionam muito bem. Então, os pallets mas com as colmeias parafusadas, né? Tem que ser parafusadas. Ali não consegue derrubar. Usando pranchas, usando cavalete com prego, tudo isso foi usado. Cerca de alambrado sem muro no subsolo. Isso em alguns lugares funciona. Eles falam, se o tatu não bate muito aí, dá certo, mas se o tatu bater muito naquele lugar, aí não dá certo mais. Ali, o topo de pilha de pneu preenchido com areia, tudo que está amarelo às vezes funciona, às vezes não. Ali, esse pallet que a gente mostrou, se não está fixado no pallet, não funciona. Então, ali, essas são as metodologias que não funcionam. Não é recomendado estar em vermelho. Lembrando que pode funcionar se você fixa suas colmeias. Ali, o tambor 200 litros não funciona, não dá altura suficiente. Métodos sensoriais, que foram os mais utilizados, né? Pessoas colocando metodologias sensoriais, então, cheiro, cebola, cabelo humano, vidro, CDs, até espelho, porque eles acham. Isso me deixou bem triste. Falavam que o tatu ia se ver no espelho, se achar tão feio que ele ia se assustar e nunca mais voltar. Não funciona porque o tatu é muito bonito e ele sabe disso. Então, como é um conflito de nível 1, solucionando esse problema com essas metodologias, compartilhando com todos os apicultores essas metodologias, a gente pode prevenir os ataques, né? Porque os apicultores que atuam na área de ocorrência do tatu canastra e convivem com a espécie são os guardiães da espécie. Mas eles têm mais custos e trabalho para produzir o mel, porque para colocar essas medidas mitigatórias tem um custo a mais, né? Então, por isso que a gente decidiu certificar, criar um selo de certificação de mel amigo do tatu canastra, como uma forma de agregar valor ao produto e reconhecer o trabalho dos apicultores, né? Então, nessa região, nessas áreas de ocorrência do tatu canastra, a gente está trabalhando com os apicultores para eles colocar em prática as medidas mitigatórias e ganhar esse selo do tatu canastra. Então, aqui vocês podem ver, esse é o selo, depois eu vou mostrar na câmera bem, não sei se vocês estão me vendo, mas eu tenho um mel para mostrar para vocês, vou mostrar. Esse é o selo nacional na minha esquerda do Canastres e Colmeias, um selo que eles podem colocar na garrafa de mel quando eles vendem, que demonstra que o produtor desse mel protege o tatu canastra e o cerrado. E essa certificação, esse selo, a gente dá ele para cada apicultor. Então a gente trabalha com os indivíduos. Ali os entrepostos que produzem, que compram desses apicultores, se eles conseguem demonstrar rastreabilidade, a gente certifica os entrepostos que podem vender, então, internacionalmente, o selo do Tatu Canastra, né? Então, o que esse selo faz? Ele identifica o apicultor que produz é a produção de mel que protege a natureza. Mais uma vez, estou mostrando exemplos de minha comunicação com os apicultores. Mais uma vez, desenhado pelo artista Ronald Rosa, né? O selo valoriza a marca do apicultor, né? É um diferencial importante para a venda. Então, isso aí, a gente está vendo isso, que os supermercados estão aceitando um preço mais elevado desse mel. Então, a gente está conseguindo remunerar
os entrepostos conseguem remunerar um pouco mais os apicultores, então tá dando certo, né? Então o mel certificado pode valer mais. Então o entreposto Serra da Bodoquena, já em setembro, vai comprar a primeira safra dos apicultores certificados, comprando mais caro esse mel amigo Tatu Canastra. Então está dando certo. O apicultor está recebendo mais pelo mel amigo Tatu Canastra. Então é isso, né? A convivência atrai bons negócios. Então, eu sou o primeiro parceiro aqui, o Serra do Bodoquena. Estamos agora com uns 50 apicultores certificados. Como isso funciona? Bom, todo esse processo foi feito com o apoio de uma ONG americana, Wildlife Friendly Enterprise Network, que ajuda nessa certificação, né? Eles nos ajudaram a escrever, que está apresentado ali em cima, as normas, né? As normas são detalhes de que o apicultor, as normas com qual o apicultor tem que cumprir. Claro, a primeira norma é colocar em prática medidas mitigatórias para a prevenção de ataques de tatu canastra. Mas também, para ter normas num padrão internacional, a gente, por exemplo, para ganhar certificação, a gente pede cuidado com o fumigador, por exemplo. Todo esse trabalho com fumigador tem que seguir um certo padrão para prevenir incêndios no cerrado. Não pode desmatar, não pode ter trabalho infantil no apiário. Todas essas coisas que são as normas internacionais. Então, como que a gente certificou o apicultor? O Marcos Wolff, ele é o biólogo responsável pelo projeto para certificar os apicultores, ele mesmo é apicultor, ele tem umas colmeias dentro, e certificado também, ele lê com o apicultor, ele ajuda eles a entender as normas, trabalha essas normas. Quando eles entenderam essas normas, eles assinam um contrato que tem validade de 3 anos. Aí você pode ver no contrato, explica quais são as medidas mitigatórias que está usando, mostra a localização do apiário, responde algumas perguntas, e ele assina, né? E cada apicultor recebe um número, para depois, no próprio mel, pode colocar o número do apicultor certificado. E essa certificação, ela foi aprovada pelas autoridades do Mato Grosso do Sul, né? Iagro e Masu, e também a Câmara Setorial de Apicultura do Mato Grosso do Sul e a Federação de Apicultura e Meliponicultura do Mato Grosso do Sul revisaram as normas e o contrato antes da gente começar a implementar esse projeto, né? Então, agora faz mais ou menos um ano que a gente está implementando, estamos com 50 apicultores certificados, tem mais ou menos uns 250 apicultores para certificar. A gente desenvolveu também um app, né, do Tatu Canastra, para os apicultores certificados usar. E esse app é tipo um trabalho de ciência cidadão, onde eles registram a atividade ou a não atividade do Tatu Canastra no apiário, né? Estou colocando detalhes como as datas, o que ele viu, que tipo de vestígios, se vestígios é recente, incluir fotos, o tipo de interação, se ele derrubou ou não. Então, todos esses detalhes são importantes para a gente continuar avaliando as medidas mitigatórias, porque tem alguns tatus que realmente, quando eles aprendem, eles podem, sei lá, a gente sempre vai aprendendo, eles podem tentar coisas novas, ou às vezes destroem, escalar, sei lá. Então, é muito importante esse trabalho de ciência cidadão. A gente dá notícias sobre pontos de venda, sobre o animal, etc. Então, esse trabalho de ciência cidadão é também uma forma da gente sempre ficar mais perto de todos os apicultores e se comunicar com eles, ajudar a compartilhar problemas e soluções, né? E isso, né? A ideia desse selo, a ideia de todo esse trabalho é mostrar que é possível produzir mel e conviver, coexistir com o Tatu Canastra, né? Então, isso era minha apresentação. Um dos financiadores aqui no Brasil, estamos financiando pela Fundação Boticário e os outros financiadores internacionais. O mel já está vendido em Campo Grande, em vários supermercados. Estamos agora tentando vender em outros pontos. Se alguém em outros estados tem interesse,
pode nos falar. Lembrando que nós do projeto Tatu Canastra, a gente facilita, eu não vendo mel, a gente ajuda os apicultores, a gente, tipo, ajuda eles com essas vendas, né? Eu não podia não apresentar a equipe do ICAS, né? Eu estou lembrando dessa primeira imagem que compartilhei com você de uma pessoa. Agora estamos 17 pessoas a tempo completo, né? E é isso. Então, quem tem interesse pode entrar em contato comigo. Aqui são todas as mídias sociais e os links para vocês. Se alguém tem alguma pergunta ou quer conversar comigo, seria um grande prazer. Ai. Para de Arnô, você compartilhar. quer? Isso. Isso, tá bom. E ali eu só queria mostrar para você, então, um exemplar do meu amigo Tatu Canastra. Vocês podem ver aqui o selo que o apicultor recebeu. E ali uma etiqueta que tem o QR Code, que vai no site, que explica tudo. E estou mostrando isso, né? Mostrando que, né, que é possível, então, conviver, coexistir com Tatu Canastra e produzir mel. Muito obrigado. Eu acho que estou vendo a Suzana, que provou o mel recentemente. Oi, Suzy. Eu posso falar? Suzana, gente, nossa presidente. Por favor, Suzy. Então, Arnô, eu cheguei de avião em Brasília, liguei no carro, assim que eu cheguei no carro, e ouvi a Cristi te apresentando. Então, eu peguei a sua palestra inteira, que eu fiquei muito feliz, porque eu estava realmente querendo assistir. Como eu te falei, eu acho esse trabalho um exemplo, porque você começou... Você primeiro nem imaginava a complexidade que você ia encontrar para proteger uma espécie tão emblemática, né? Então, na verdade, misteriosa. Ela é quase que invisível. Só você conhece, na verdade, você e a tua equipe, o Tatu Canastra. Então, a gente vai para Mato Grosso. Quantas vezes eu fui para o Pantanal, eu nunca vi um Tatu Canastra. Então, eu acho esse trabalho um exemplo de como a gente precisa ter a cabeça aberta e ousar caminhos novos. Então, você nunca imaginou que você ia se tornar um educador ambiental de abelha, de apicultura, de apicultores. Então, é muito interessante e eu queria te parabenizar. E como eu falei para você outro dia, esse trabalho eu acho um trabalho sexy, é um trabalho muito diferente e muito estimulante. Então, eu queria te parabenizar e fico muito feliz de ter conseguido assistir a tua palestra toda, porque eu já te admirava antes, agora mais ainda. E você provou o mel, gostou do mel? Você gostou do mel? Maravilhoso. Não, você ainda me mandou 3, né? Então, 3 tipos. Então, muitíssimo obrigada. É um prazer imenso fazer parte dessa história. Obrigado. Muito obrigado. E realmente os apicultores são um público muito legal com quem se trabalhar, né? Quando a gente fala de coexistência com animais silvestres, às vezes pode ser muito difícil, mas os apicultores são pessoas que amam a natureza. Eles vivem na natureza. Então a Suzana mencionou que manda 3 meses diferente porque a gente tem o mel do cipo-uva, tem florada silvestre, até do eucaliptus. Então eles conhecem todos esses detalhes, conhecem bem a natureza. E eles não querem matar o tatu canastra, eles querem conviver com ele. Infelizmente, um tatu canastra pode destruir o apiário inteiro. Então, destruir toda a renda de uma família, né? Então, às vezes, eles são obrigados a fazer isso. E agora, então, eles são muito receptivos, digamos, a todo essas medidas, né? E o que a Suzana falou sobre ser aberto, eu acho que exatamente isso é fazer conservação. Ser aberto, escutar as pessoas, porque tem muitas oportunidades e ser criativo. E por isso eu quero encorajar todas as pessoas que estão nos escutando. O mestrado da ESCAS, ele abre a cabeça justamente para isso. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um monte de profissionais diferentes, e saber coisas que você nem imaginava.
E mesmo se você não vai virar especialista nessa técnica, você não precisa saber fazer modelagem de adequabilidade ambiental. Mas se você escutou numa palestra, você vai agora ter o contato da pessoa certa com quem conversar para ter depois esse conhecimento e colaborar com alguém. Então, eu acho que isso que é muito único no mestrado da ESCAS e trabalhar com pessoas que colocam realmente a mão na massa, né? Pessoas com 30 anos de experiência em conservação que podem compartilhar esse conhecimento e essa diversidade, né, de formas de fazer isso, porque realmente precisamos ser criativos, imaginativos para fazer esse tipo de trabalho. Super obrigada, Arno. Para quem não conhece, a gente está aqui com Suzana Pádua, que é a nossa fundadora do IP da ESCAS. Uma honra estar com ela aqui hoje e que tocou em pontos super importantes, chamando a atenção dessa aula do professor Arno, né, gente? Para trabalhar com conservação, a questão toda da multidisciplinaridade, da flexibilidade, da comunicação, né? Você veja que gráficos lindos que o professor Arnaud trouxe para a gente, feitos pelo artista Ronald Rosa, né, para poder traduzir o conhecimento científico para as pessoas que estão lá trabalhando e que sim se interessam pela natureza, mas que sim precisam compreender de uma maneira mais fácil, que chegue até eles, né, que seja de uma forma de parceria. Né? Então, a sua aula, Arnaud, foi maravilhosa, traduziu realmente essa complexidade que é trabalhar com conservação da biodiversidade, e é o que, né, todos nós queremos hoje, né, com o que a gente enfrenta, o que a gente precisa, né, abraçar essa causa. Como nós tivemos um probleminha no chat, parece que vocês não conseguiram acessar o chat, eu fui comunicada agora pelos TIs. Eu gostaria de abrir, então, gente, para perguntas. E eu acho que a melhor forma de fazer isso, então, é a pessoa abrir a sua câmera, fazer a sua pergunta. Nós vamos selecionar, então, 5, tá? Participantes para fazerem as perguntas. Desculpem, tá? Por esse problema técnico no chat. Então, por favor, fiquem à vontade, pode abrir a sua câmera e o seu microfone e fazer a pergunta diretamente para o professor. A ver aqui. O microfone está desligado. Tá, Oi, valendo. Agora está valendo. Boa noite, professor. Parabéns, o trabalho maravilhoso, né? Eu adorei e a minha pergunta é sempre assim, como agora veio umas disciplinas novas do Estado, né? E a gente precisa preparar os nossos alunos para a universidade, né? E a gente sempre fala, é muito difícil, precisa de dinheiro, né? Precisa a parte, digamos assim, a parte familiar precisa estar, né, ajudando esses jovens, né? E a gente tem que ter muito jogo de cintura nessa conversa, porque muitas vezes eles ficam muito decepcionados, né? Eles adoram o trabalho, eles têm paixão por isso, né? E muitos chegam a falar para mim que eles querem muito a biologia, né? E eu sou professora de biologia, o que eu quero saber é qual que é, digamos assim, a possibilidade, como nós temos os jovens aprendizes, né? Eu gostaria de saber se dentro desses projetos maravilhosos na pesquisa, para que eles consigam, digamos assim, a ter uma ideia, né, de como esse trabalho funciona, que é um trabalho sério, não é só eu vou sair a campo, né? Vou só olhar os tatus, vou passear no meio do mato. Não, que tem que ter uma organização. A possibilidade desses jovens entrarem para participar desses trabalhos maravilhosos junto com vocês. Como é que nós poderíamos fazer para que eles tenham... Eu não estou dizendo começar do começo do trabalho até o final, mas que eles consigam participar de alguma coisa para eles entenderem o que realmente é uma pesquisa, né?
que não é só a parte bonitinha de depois apresentar o trabalho todo prontinho, né? Que o professor que está ali desenvolvendo essa pesquisa, ele dá o suor, ele faz isso de coração, ele ama. E eu achei muito legal o senhor ter dito assim, ele é bonito e ele sabe que ele é bonito, né? E realmente ele é bonito. Os animais são bonitos, né? E duvido, né, que tenha algum animal que não seja bonito para nós da biologia, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria que o senhor colocasse alguma coisa. Tá, eu acho que sua pergunta é se tem disponibilidade de estágios, né? Sim, isso, Se. isso. Então, a gente tem a gente recebe alguns estagiários, e só entrar no site do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, e eu sei que o IP também aceita estagiários, mas sempre as vagas são extremamente limitadas. O IP e a ICAS têm essa dificuldade, às vezes, que como trabalhamos com comunidades isoladas e rurais, a gente tem que ter muito cuidado quem a gente leva com nós, e as condições são lugares que muito remotos, etc. Então, existem algumas oportunidades, mas é verdade que são poucas. É verdade, Nilza, para quem quer trabalhar com essa área, a gente sabe que precisamos de muitos pessoas dedicando a vida deles à conservação, mas eu concordo que é uma área muito difícil de se entrar, que tem que ter muita persistência, muito trabalho. Mas eu acho que o IP dá um bom exemplo de pessoas. Tudo começou, e o ICAS, né, a ONG que eu cofundei, foi a mesma coisa. A gente criou nosso próprio trabalho, na verdade. Não decidimos fazer uma coisa. O IP foi criado, né? A Cristi pode falar mesmo assim, né? Um bando de jovens que decidiram que iam fazer, foram atrás das coisas, etc. E montaram o IP. Uma coisa agora virou uma coisa enorme, mas começou com pessoas extremamente dedicadas, e o ICAS foi seguindo, na verdade, o exemplo do IP, onde nós criamos nossos próprios programas. Não é fácil, e ali a gente volta, né? Eu acho que por isso que fazendo mestrado na ESCAS, você consegue, na verdade, ganhar muito dessa experiência. É caro, tem um investimento, etc. Mas uma forma de ganhar tempo, pegar toda essa experiência dos outros para poder traçar seu próprio caminho, e tem muitos caminhos diferentes que podem ser traçados, né? Isso é um exemplo de forma de trabalhar, mas para trabalhar na conservação tem uma multitude de formas diferentes. Nessa palestra, espero que vocês vejam que a gente falou do Ronald Rosa, né? Um artista, o impacto essa coisa do papel do artista na conservação. Eu não tratei de educação ambiental, mas a gente tem programas de educação ambiental que são fundamentais para o nosso trabalho, né? A gente então, tem um monte de formas diferentes de se abordar, e eu acho que né, o curso da ESCAS mostra bem isso. Tem essa parte, a parte dos seminários, né, onde você conhece um monte de gente diferente e vão conhecer então essa diversidade. Muito obrigada, professor. Realmente eu gostei muito. Obrigado, muito Parabéns pelo obrigado. trabalho. Obrigada, Nilza. Agora nós temos aqui, olha, dentro da ordem aqui de perguntas, o Roberto. Eu vou chamando, tá? Das pessoas que estão com a mão levantada. Roberto, por favor. Roberto, acho que sou eu. Tá bom. Está escrito aqui Roberto Viana. É um Roberto Power Ranger que eu usei a entrada do meu filho. Então, muito boa noite a todos. Eu fiquei com muita dó, eu não consegui, ao contrário da Suzana, pegar a sua palestra do início, porque deu problema na entrada e eu caía e entrava, até que foi com o Roberto Power Ranger. Mas eu gostaria de dar até um relato aí. Eu fui estagiária do IP, passei pelo IP fazendo estágio em 1990. Então, assim, peguei bem no início mesmo do pessoal. Foi bem antes, no final da minha graduação e antes de eu entrar para o mestrado. Eu queria me apresentar, eu sou Verônica e minha formação é em zootecnia. Né? Então, eu trabalho com fauna silvestre aqui no Paraná, na UEPG, na Universidade Estadual do Paraná, de Ponta Grossa, e
E, assim, a gente fez um trabalho de levantamento dessa questão do conflito entre a parte de produção, né, e a parte de fauna. Então, assim, tanto espécie exótica quanto silvestre era o nosso foco de levantar aqui na região. E a gente esperava que fosse encontrar um dos maiores problemas com javali e capivara. E, para nossa surpresa, foi tatu de uma maneira geral, tatu e coati. Uhum. Então, até eu não sei se no início da palestra você fala de outras abordagens, mas especificamente o tatu, né? E nessa questão do tatu, o que a gente viu e foi bem interessante é que o problema que ele traz, ele come na linha ali o adubo, né? Ele faz o buraco, ele come lá o sal, o adubo por conta do sal, então revolve as sementes e aí dá o problema sério. E em alguns locais até de produção de semente de milho, empresas de produção de semente de milho, no Rio Grande do Sul, eles tiveram um problema sério com o tatu, porque o pessoal vai poliminizar o milho, né, fazendo o trabalho em cima e não olha para o chão. E nisso eles caem no buraco, quebra a perna, dá problema trabalhista. Então, assim, eu falei, ai, gente, o tatu, fosse capivara era mais fácil resolver o problema, né? Então, Arnaldo, vocês têm um trabalho assim fantástico em cima. Achei muito legal essa questão do todo o trabalho. Eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem que aliar as coisas e juntar o conhecimento. Mas vocês também viram problemas dessa natureza, assim, na agricultura, com o tatu? Então, a gente focou nosso trabalho sobre a resolução desse conflito, né? Especificamente, então, os tomadores de decisão, o grupo com o qual a gente trabalhava era os apicultores, né? É muito diferente. Então, não foi uma pesquisa geral para ver quais são o conflito homem-fauna. Não, foi realmente focado nisso. Então, isso a gente não... Então, eu não tem outros. Não sei mais sobre conflito com outras espécies, mas dos tatus, sim, porque eu falo de tatu com todo mundo. E no Pantanal, muitos lugares, especialmente o tatu peba, ele faz de 6 bandas, né? Ele faz tocas em áreas degradadas, abertas. Então, áreas, na verdade, mesmo perto do mangueiro, etc. Isso é um grande problema, porque às vezes cavalo e boi quebram as patas, não só as Aham. pessoas. Então, sim, isso a gente já escutou, né? Mas como a conservação, né, é gigante, a gente tem que sempre focar para resolver esse pequeno problema. Então, a gente realmente focou para isso a espécie árvore, o tatu canastra, que é extremamente raro, e os apicultores. Então, a gente está tentando resolver esse problema. No momento, estamos trabalhando no Mato Grosso do Sul. A ideia é se expandir para o resto da distribuição da tucanastra, o resto do Cerrado, depois, quem sabe, outros países, continuar com esse... Já passei, eu sei que já passamos o manual, todas as imagens que o Ronald fez foram traduzidas para espanhol, passamos para colegas lá na Colômbia e na Argentina, onde teve esse problema com o tatu canastra. Mas por enquanto a gente quer realmente viabilizar esse selo no Mato Grosso do Sul e depois expandir mais. Então é muito trabalho, muitas vertentes, muita coisa. Era para eu na terça, né, era para eu encontrar com o dono de um supermercado. Então tem Sim. falando das habilidades que tem que ter, né? Começando como pesquisador de campo, tem que me vestir bem e ir numa reunião importante com o dono de uma rede de supermercados, coisas que não sei muito bem fazer, mas vamos fazer. A gente aprende, né? A gente aprende, Não, exatamente. obrigado, mas eu gostaria de fazer esse contato com vocês, até porque vocês têm essa expertise no tatu, né? Vamos dizer, Aham, não é necessariamente isso. E a gente, de repente, pode trocar alguma ideia aham. que possa dar algum caminho para a resolução, né? Não resolução, mas pelo menos um encaminhamento para a gente começar alguma coisa nesse sentido, né? Mas é isso, muito obrigada e De parabéns nada. pela palestra. Obrigada. Obrigada. Acho que agora é Carolina.
Olá, boa noite. Estão me escutando? Estamos. Sim. Parabéns, Arnaud, pela sua palestra, pela sua aula magna. Muito importante, né, ver esse projeto que virou um programa, né, como você falou. E eu acho que mostra muito bem como é trabalhar com conservação, né? E no Brasil, essa multiplicidade, né, esses grandes fatores, essa complexidade que tem, que muitos acham que é só ir para campo, né, procurar o bicho, trabalhar com ecologia do bicho, biologia, mas não, né? A gente sabe que envolve aquilo que a gente não está acostumado, né? Que é trabalhar com pessoas, né? Os biólogos muitas vezes vão para campo, mas tem que envolver as pessoas, né? A gente sabe que é assim que faz dar certo. E saber essa questão da comunicação também, né? Fazer projetos que vão de baixo para cima, envolver as pessoas, saber como comunicar e tudo mais. Bom, a minha pergunta é um pouquinho mais direta, em relação ao aplicativo, porque eu trabalho também mediando conflitos com onças lá na Caatinga, né? E eu achei muito bacana esse aplicativo que você mostrou. E eu queria saber se vocês já estão tendo resultados, se está tendo participação, se não está. Então, por enquanto, a gente já está começando a usar. Demorou muito mais que eu imaginava para desenvolver esse aplicativo. Tem sempre um monte de pequenos erros. Um, uma das dificuldades que a gente está vendo também é que o aplicativo, quando você vai no Apiaro para marcar suas coisas, os apicultores, todo mundo fica com luvas e tudo. Então, uma coisa é quando você sai, etc. Então, por enquanto, não tem resultados porque é muito novo, está sendo implementado nesse momento. O que mais me interessa nesse aplicativo, não vai, eu acho que, não sei, mas eu já imagino que não vão ser tantos os dados coletados, mas a participação, o engajamento das pessoas. Eu acho que é isso que a gente quer trazer, para eles se sentir parte da solução, para eles ter orgulho do selo, que o selo representa uma coisa meio que, digamos, pessoal, né? Para eles continuar. Então, é uma forma da gente mandar bastante informação sobre o tatu, ter esse contato. Então, eu acho que é um pouco cedo ainda para dar algum resultado, mas eu estou animado de testar isso, ver se vai ou não ser utilizado. Porque né, pode ser que, pelo fato deles usar isso uma vez que saiu do apiário, pode ser que eles esquecem, apesar que é tudo feito para poder ser feito remotamente, mesmo em casa, quando você volta. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que a gente está falando disso com a Cristi antes. Eu sou uma pessoa não muito tecnológica, né? Então, eu mesmo não uso aplicativos para nada. Então, eu estou achando interessante, mas ao mesmo tempo estou tentando empurrar para os outros. Então, vamos ver. Mas vamos assim, ver. A receptividade foi boa? Vocês já lançaram a proposta para eles? Se, nesse momento a gente está, por enquanto tá muito boa a receptividade dos apicultores. Legal. Eu acho que é um grupo que se sente um pouco invisível naturalmente, porque a maioria, isso nas entrevistas mostraram, muitas vezes eles não possuem as próprias terras, eles trabalham nas terras dos outros, né? Até ali o fazendeiro deixa o cara colocar umas caixas, ele pede em troca alguns fardos de mel envasado, sei lá, uma coisa meio... então, eles não recebem muito suporte, digamos. Então, eles já estão encantados de ter alguém olhando para eles, etc. Por enquanto, eu posso falar que é um grupo muito agradável de falar. Eu tenho muito prazer em sentar, tomar um tererê com eles, porque são entusiastas da natureza, né? São pessoas observadoras. Para o apiário, você tem que... Abelhas, né? É todo um mundo, é fascinante, mas tem que saber tudo, né? Sobre saber observar tudo. Então, é um grupo muito bacana com que trabalhar. Então, um grupo curioso, etc. Então, eu acho que eles têm muitos atributos para dar certo. Se você está trabalhando porque eu realmente conheço, trabalhando no Pantanal, esse conflito com carnívoros, a gente acaba conhecendo bem. É muito diferente de tentar trabalhar com conflito com carnívoro, que ali, quando a gente fala de níveis de conflito, o nível 2 ou 3, onde as pessoas têm valores culturais, né,
que são negativas. Então, é um trabalho muito, muito mais complexo, muito mais complexo do que a gente está trabalhando, né? Sim. É diferente. No caso, ia na Caatinga, né, onde eu trabalho, e o sistema de manejo lá, né, de caprinos e ovinos é totalmente diferente também, né? Nós são pequenos agricultores que têm um contexto de vulnerabilidade, né, econômico, então realmente é um contexto que tem que ser olhado, né, e trabalhado para... Mas pode ser que o aplicativo, se eles têm um aplicativo, é uma forma deles descontar a raiva deles também, de sentir Sim. que estão sendo ouvidos, sabe? Quando o povo vai digitar e ali descontar a raiva, né? Sim, Isso pode ser bom. Eu sempre encorajo todo mundo a experimentar todas as diferentes metodologias ou ideias, porque, né, claro, a gente precisa de ideias novas, de novidade, de experimentar, porque, obviamente, nós não estamos ganhando a batalha da conservação da biodiversidade. Então, tem que continuar experimentando. Tá certo. Obrigada. De nada. Obrigada, Carolina. Agora, Helder. Boa noite a todos. Boa noite, Helder. Boa noite. Primeiro, felicitar, parabenizar ao professor Arnaud pela excelente aula. Falo a partir da Angola, essa altura são quase 0 horas, mas foi muito bom estar convosco para ter esse aprendizado em conservação. Eu trabalho com monitoramento de pessoas que trabalham com carvão vegetal e foi interessante acompanhar a ESCA para ver essa excelente aula. Sinceramente, eu nunca ouvi falar desse animal, mas foi muito curioso ver o trabalho que o professor tem feito e surgiram-me assim 2 grandes questões. A primeira questão é: gostava de saber se há programas de estudo para a África com relação a esse animal que foi apresentado pelo professor. A segunda questão é como tem sido a gestão de conflitos quando os tatus sentem-se ameaçados por outros animais e se tem-se relatos de tatus mortos por outros animais. Tá. Muito obrigado. Tá. Primeiro, os tatus são espécies neotropicais, então os tatus das 22 espécies de tatu ocorrem só na América do Norte, Central, América do Sul. E o tatu canastra, ele ocorre só na América do Sul. Basicamente, tudo que é este da Cordilheira dos Andes, da Venezuela até norte da Argentina. Eu não falei, mas tinha um mapa lá, não apresentei bem. Então, não tem tatu canastra na África, mas tem outras espécies que têm a mesma função ecológica. E isso seria, não sei como falar em português, aardvark. Sabe, o animal, ele tem orelhas muito grandes, ele também cava buracos, ele come cupins. Bom, tem também alguns pangolins na África, né? Então, tem essas espécies que seria o equivalente ecológico, né? Agora, quanto ao tatu canastra, um adulto não tem muitos predadores fora da onça pintada e onça parda. Mas um adulto, a gente encontrou só uma vez um tatu adulto predado. Porque ele tem essa carapaça que protege ele, e ele consegue correr muito, se fugir e cavar. Ele não é agressivo. É um animal muito diferente do tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira é bem perigoso. Não cutuca um tamanduá-bandeira. Agora, o tatu canastra, eles tentam se escapar, ele cava, ele some e pronto. Isso é a forma que ele se defende. Não tem problema esse compartilhamento das tocas, porque o tatu canastra, quando ele entra na sua toca, ele escava e ele joga areia. E, na verdade, quando ele fica dentro, ele tampa a boca do buraco com areia. Então, ele fica lá tranquilo. Quando ele sai, depois que os animais começam a usar. Mas quando ele mesmo usa, não tem ninguém. Ele tampa e fecha a porta. Então, não tem conflito. Eu estava dando uma palestra de educação para crianças numa zona rural. Eu adorei. A fala de uma criança falou para mim:
O tatu canastra é que nem o prefeito, ele dá casa para os outros. É isso mesmo, né? Então, é uma espécie E Eder, você falou que não tinha conhecido o tatu canastra. Eu posso te garantir que também aqui no Brasil também pouca gente conhece o tatu canastra. Aliás, eu aposto que as crianças conhecem mais espécies da África que no Brasil. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas aqui de Campo Grande acham que lá no Pantanal temos girafas, leões e zebras, né? E ali a outra pergunta eu vou deixar, não sei se do Escas tinha alguma pergunta sobre Escas e Angola, não. Não sei, tá bom. Não, não tinha não, Arnaud. Era sobre estudos com o tatu. Tá bom. Obrigada, Helder. Agora, então, temos aqui ainda a Laura. Laura? Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada pela aula, professor Arnaud. A minha pergunta, eu não trabalho com isso, eu sou bióloga, não trabalho com isso, trabalho com educação formal. Embora tenha passado os últimos 15 anos pensando em migrar para a área de conservação. A minha dúvida é mais sobre os conflitos. Você falou que é um conflito, né, entre os apicultores e os tatus, é um conflito nível 1, que seria o mais simples. Mas ainda assim, você enfrentou algum tipo de resistência para implantar essa parceria com os apicultores? Teve algum tipo de resistência da parte deles? A resposta seria não. No geral, eles estão bem abertos, porque é um conflito. Quando falam os diferentes níveis, então ali você pode pegar a referência daquele paper, ele explica bem que esse é um conflito puramente econômico. Então, esses são os danos que o tatu faz. Eles não têm nada contra o tatu, etc. Então, propondo uma solução, eles estão bem felizes de implementar as medidas mitigatórias. E foi muito interessante, porque os apicultores adotaram muito facilmente, estão carentes de informação de medidas mitigatórias, né? Especialmente aqueles que tentaram várias vezes. Agora, o selo tinha menos interesse, porque não sabia muito o que é certificação, selo. A gente tem que... Demora, né, para eles... O contrato não tem como simplificar as normas. É uma coisa que você tem que ler com eles individualmente. Então, o trabalho das normas, assinar um contrato, essas coisas, isso demorou um pouco mais para engatar. Mas assim, eu achava que eles iam ficar tão felizes de ter o selo, mas não. O mais importante foi resolver esse conflito. Então foi muito fácil. Agora que está tendo um retorno econômico maior para a certificação, e saímos um pouquinho a mídia também, tive vários artigos, etc. Isso ajudou bastante a despertar o interesse em certificação. Agora, Laura, você perguntou se teve alguma dificuldade de aceitação. A única coisa que nós tivemos um pouco como problema é essa percepção negativa que as pessoas têm de ONGs. Então, foi muito importante para isso ter o Marcos, que é um apicultor, eu por ter um sotaque, essas coisas, foi muito importante. Quem está fazendo todo esse trabalho agora é o Marcos. Ele é apicultor, ele tem colmeias, etc. Então, ele que apresenta, que trabalha diretamente com os apicultores, porque tem um pouquinho, não muito, não vou falar que todos, mas tivemos alguns problemas que nós estamos no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, estou numa aula gravada, mas vamos falar que é um estado extremamente bolsonarista, e como vocês podem ver, acho que é um segredo para ninguém, que ele não fala sempre muito bem das ONGs, né? Então, esse foi, por alguns casos, isso dificultou um pouco a nossa vida. Mas ali, Laura, é o segredo que, como tudo, a gente pode ter opiniões políticas, ou percepções diferentes, não importa. Quando as pessoas sentam, tomam um tereré, falam de cachorro, falam de outras coisas, de futebol, de novela, etc. Aos poucos as coisas vão, a gente consegue ultrapassar isso e ver que nosso foco, né, é tatu canastra, essas outras coisas. Mas para mim o que ajuda muito nessa parte com os apicultores é ter
o Marcos, né, fazendo esse contato, trabalhando. Eu sempre brinco, porque Marcos, quando ele fala do mel, da apicultura, os olhos deles brilham. Quando eu falo da apicultura, eu falo, mas quando eu falo do tatu canastra, que meus olhos brilham, então não é o que eles querem. Eles querem brilho nos olhos quando falam da apicultura. Então, essa foi a estratégia que nos ajudou também bastante. Ai, que bom, que bom. Muito obrigada. Oi, Laura, se você tem interesse, né? Não tem idade para mudar de carreira. Acho que a Suzana e Cláudio são quem mostram isso. Eu acho que foi com os 40 anos que eles mudaram totalmente de vida, de carreira. Então, eu acho que a ESCAS dá essa experiência também. Se você participa da ESCAS, você vai ter essa experiência de ver as mudanças grandes. Mas é muito. Eu estou ensaiando para enviar minha documentação para esse ano. Ah, perfeito. Então a Todo gente ano vai eu estar feliz ensaio. de te Esse ano eu acho que eu envio. Ah, esse ano vai. Pode Vai, vir, Laura. Laura, vem conversar com a gente. Deixa eu aproveitar o gancho e falar novamente, porque teve pessoas que chegaram depois e não ouviram. No dia 23, a gente está organizando um IP de portas abertas para receber vocês uma manhã. Quem tiver dúvidas, quiser conversar, saber mais detalhes sobre o programa, venham, a gente oferece um brunch para vocês. Nós estamos botando o QR Code aqui no chat para quem quiser, mas amanhã todos vocês vão receber o certificado de participação da aula e a gente manda essas informações também. Venham, tá? É uma forma de vocês conhecerem o local, conhecer alguns dos professores, detalhar todas as suas dúvidas. E a gente faz acontecer, né? A gente trabalha com conservação, a gente está acostumado a fazer acontecer. Não fiquem intimidados com a questão financeira, venham conversar com a gente, que para tudo a gente dá um jeito, tá bom? Ô, É Cristiana, isso. não estou vendo. Eu aperto o chat, não estou vendo o QR Code. Onde que você vê isso? Eu não sei se eu sou o único que tem esse problema, mas só para. Bom, não sei, Porque eu estou vendo aqui, Arnon, mas de qualquer maneira, todo mundo, amanhã todo mundo está vendo, então. todo. Ah, tá. Amanhã o pessoal vai receber o certificado e a gente vai mandar junto. Perfeito. Arnaud, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ah, de nada, Cris. Essa aula não podia ter sido, como a Suzana já bem falou, uma aula mais emblemática para a gente entender o que é trabalhar com conservação, o que é trabalhar com pessoas, né? Que elas não podem ser deixadas de lado, mesmo quando a gente está pensando em tatu canastra, mico-leão, né, Suzana? Então, super obrigada. Sua Ai, experiência de aqui, nada. esse seu relato apaixonado, né? Como você falou, foi um conhecimento maravilhoso que você dividiu com todos que estão aqui. E eu queria agradecer a presença de todos vocês, né, que dedicaram seu tempo aqui depois do dia de trabalho para olhar essa aula, trazer suas experiências também. Isso é muito importante, essa rede em conservação é tudo que a gente quer, né? Então, muitíssimo obrigada, viu? Estamos inaugurando aqui, então, os trabalhos do nosso mestrado, da turma de 2022. Espero que alguns de vocês venham para fazer parte dessa rede, mas mesmo quem não vier, venha fazer parte da rede também, tá? É isso que a gente precisa. Muitíssimo obrigada. Quer falar um fechamento, Suzy? Agora ela saiu. Ai, que pena, mas Que pena. muito obrigado, Cristiana, e realmente eu recomendo muito esse mestrado da ESCAS, porque ajuda realmente a ter essa multidisciplinaridade. E eu prometo para vocês que entrando no mestrado, vocês vão descobrir a paixão por áreas que vocês nem sabiam que existia. Eu acho que isso é super interessante, poder ter essa abertura, descobrir talentos talvez que vocês não sabiam que tinham, paixões e interesses que nem sabiam que tinha. Eu acho que isso é super bacana. Acho que isso foi o diferencial desse mestrado. Então, estou muito feliz de fazer parte do corpo docente. Eu realmente, e também eu sempre acho que os alunos são fantásticos, né? Vocês vão fazer parte de turmas de pessoas iguais a vocês, super interessados e muito, muito, muito bacana. Ok, Arnaud, muito obrigada. Então, obrigada, pessoal. Tá bom? Esperamos, então, se quiserem, escrevam para a gente, tirem as dúvidas. Se quiserem ainda alguma coisa da palestra também,
tá? A gente pode disponibilizar depois esse PDF, né, Arnaud, para o pessoal. Sim, claro. E o certificado de vocês também vai amanhã, porque a gente coletou o nome e as informações de todos vocês que estão aqui. Então, acho que é isso. Muitíssimo obrigado e uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Maravilhosa Boa aula. noite. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa De noite, nada, obrigado pessoal. a todos. Beijo, Arnaud. Obrigada, parabéns, saudade, te amo. Ai, que bom, estava esperando você aparecer. Cadê sua câmera? Quero ver sua cara. Apareceu agora, ó. Ai, pera, vou tentar abrir aqui. Vamos ver. Cadê? Tá me machucando. Acho que foi. Aê! Agora você, tudo bem? Tudo bom, e você? Muito Ótimo. obrigada, viu? Você sabe Tudo que eu já bem. acompanho, né? Vocês sempre. Aham, sempre vê um like. Sim. E aí, vai entrar numa estrada ESCAS agora, né? Que bom. Ai, olha, te falo que eu tenho pensado, viu? Eu fico vendo os e-mails, pensando. E aí eu falei, não, tem que assistir essa aula do Arnaud, porque eu sei que vai me dar mais vontade ainda. Vamos ver. Então vai. Pensa muito não, Carol. Vem. Vai, Não, vai. e esse dia aí de portas abertas, IP de portas abertas, achei super legal, uma ideia ótima. Quem sabe eu não estou em São Paulo, consigo ir. Com certeza. Isso. Vem sim, Não Carol. é, Arnauzinho? Saudade de você, a gente precisa conversar, né? Sim, com certeza. Você precisa voltar nos visitar no Mato Grosso do Sul. Preciso mesmo, tô com saudade daí, viu? Tem que passar uns 2 meses aí, é do que eu Eu queria. acho. Com Lógico, certeza. agora eu quero acompanhar você também, né, Fio? Você acha?